Bom, eu vou começar então uma palestra, parece que o nome é ruim. Então o título é isso: é ruim, está errado ou é só que não nos deram o suficiente para cobrir a nossa choradeira? Tem muita coisa que é ruim, está errado, mas se te molhar um pouco mais a mão já deixa de ser ruim. A maior parte dessas reclamações é porque não estão pagando o que a gente quer. Senão o problema já vira a solução. Bom, fazer um trabalho gratuito já é ruim, mas começar a te pagar bem, né? Já deixa de ser ruim. O bom, esse é a frase do mentor. O bom e o mal sempre estão na balança entre o medo de perder e o anseio de ganhar. Então, o que é mal, o que é ruim, é o que nos faz perder, né? Esse medo que a gente tem de perder. Então, tem alimentos que é ruim porque tem medo de perder a saúde, perder a vida. E o bom está nesse anseio de ganhar. O anseio é meus desejos, né? Meus objetivos. Se aquilo vem a favor daquilo, eu já vejo como bom, né? Mas eles falam que bem, ele está acima do bom e o mal. Bem é uma coisa que não é boa nem é ruim. Bem é o que Deus manifesta. Nós vamos categorizar esse bem, né, em bom e mal. Mas pode ser bom para mim, ruim para o outro e ao contrário também. Então, esse ruim, mal, bom aí é de cada um. Mulher gosta de homem gosta de mulher. E aí para um ou outro, aquela ali vai ser ruim, né? Mas é bom ou ruim? Não é. É o jeito que aquele ali, os filtros mentais que aquele ali tem, que vai dizer. Mas eles falam que para fugir do sofrimento tinha que desconstruir esse bom e mal. Eu não sei se é ruim ou é bom. E quando eu já disser que é ruim, a probabilidade de eu sofrer é grande, né? Eu vou ter contato com aquilo, vou ouvir sobre aquilo, já vou sofrer em algum grau. Então, eu desconstruindo esse ruim em mim já vai ajudar um pouco. Daí no diálogo lá da live, daí o Márcio aqui, tá? Daí a pessoa vai fazer aqui uma pergunta. Notei dentro da minha experiência aqui, mas seria o seguinte. Eu sinto muita dificuldade quando eu entro em conflito de perceber o que me irrita no outro, que na verdade é a minha própria imaturidade e a minha hipocrisia. Só estou lembrando agora que o mentor disse que a felicidade é uma escolha. Daí hoje eu acompanhei uma pessoa que está de aniversário, os pais ligaram criticando que ela ainda estava dormindo quando eles ligaram para ela. E ela chateou. Isso é algum dia dela. Ela queria que os pais dela tivessem ligado elogiando, né, dando os parabéns. Fizeram isso, mas julgaram ela. Só que eu nem fui muito falar isso, porque ela tem uma linha de raciocínio um pouco diferente. Mas seria um exemplo clássico.
eu vou escolher sofrer pelo que me disseram ou entra aqui e sai ali, né? Porque se eu exigir que o outro não diga aquilo, eu vou ter que viver fugindo dessas situações e eu estou à mercê do que os outros falaram no ambiente. Então, naquele momento que eu recebi uma crítica, é naquele instante que eu tenho a escolha. Eu vou escolher pela felicidade ou pelo sofrimento. Não adianta tu exigir que o outro, mesmo que o outro te peça desculpa e tal, ou que jure nunca mais fazer, mas tu é sensível àquela situação, né? Então, resumindo, toda a situação ruim que nos acontece, a gente tem um instante de escolher pela felicidade ou pela tristeza ou sofrimento. Na live última tinha um psiquiatra falando de depressivos que eles tentam isolar ele de meios muito agressivos. Até acho que ajuda, mas ele vai estar postergando porque ele não consegue lidar com aquilo, ele continua sensível àquilo. E aí se ele estiver numa bolha, talvez ele não desperte o incrível Hulk, né? Mas se alguém ir lá na bolha e mandar ele tomar lá, ele vai se transformar em incrível Hulk e vai se deprimir. Então, não é por nada que Deus nos expõe o que não gosta para poder trabalhar aquilo. Achar um jeito de não sofrer mais exposto naquela situação, né? Daí vamos imaginar um cara que não se incomoda com nada, ele vai ser feliz, né? Talvez vai sentir muita dor, se levar uma paulada, mas não vai ser palavras, coisa que vai derrubar ele. Agora, se a pessoa é muito sensível, até um bom dia mal dado já vai fazer sofrer, né? Eu não fui muito sincero naquele bom dia que me deram. Então eles trazem essa maturidade aí, né? Que eles chamam de infantilidade e maturidade, isso de exigir que seja bem tratado, que não sei o que, né? Ele falou que na verdade o motivo do conflito é o mesmo. Você poderia falar um pouco a respeito dessa dificuldade de perceber isso na hora do conflito que a gente está tendo? O mentor vai falar, podemos sim. Você, e não só você, todos, absolutamente todos os manifestantes de encarnação, né? Nós encarnados, os seres humanizados, como vocês estão mais habituados a ouvir, quando a proposta de conflito emanada, estou falando isso mentalmente. O que acontece na mente de vocês, na percepção mental que vocês têm, vem um pensamento que vai propor conflito, dando argumentos e razões para que isso aconteça. Isso aí do pensamento ser dado para te testar, eu vou falar, eu achei muita coincidência. Uma pessoa me pediu para entrar da casa esses dias, né, e não quis dizer para que era, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu fui digitar um diálogo de 3 anos atrás, e a pessoa tinha ideia de botar carvão aqui, daí eu criei uma verdade. Ela queria a metragem quadrada da casa, porque ela tem a ideia de botar carvão, porque ela queria trabalhar com o pé descalço. Criei uma verdade, ela estava botando a mão no fogo. E não, ela queria parentetizar. Mas assim, então, dado o pensamento, dado uma razão, tu vai acreditar no pensamento, tu já vai julgar, já vai sofrer, vai criar uma verdade. Então eles falam, não acredite nos próprios pensamentos, já é um ponto a menos para sofrer, né? Então, além do pensamento, né, e aquela razão que é criada, aquela lógica, logo colado a esse pensamento, essa proposta, há um pequeno hiato. Esse hiato é um intervalo, né? Tu tem só um intervalo entre o pensamento e o outro para entrar
neutralizar ele e dizer, eu não sei se é isso, né? Para não criar tal verdade. Né? Que todos têm esse pequeno hiato, esse intervalo, né? É a oportunidade de respirar e dizer para si mesmo, não sei. Que no meu caso, no exemplo, eu tinha certeza que era aquilo. Porque fechou, né? Para tu botar um piso laminado, tu precisa metragem quadrada da casa. Nem pensei em outra hipótese. E tomei feio. Aproveita esse pequeno hiato que acontece. E aí, depois de dizer para si mesmo, não sei, questione-se. Por que isso chegou para mim dessa forma? Por que Deus está te testando naquilo, né? Será que é um julgador? Será que tu sabe tudo? Por que será, né? Tendo infinitas outras situações para correr, por que Deus está te testando daquele jeito, né? Quem sou eu para perceber isso tudo? Porque isso tudo se manifesta para mim. O que Deus está me dizendo, está me propondo com isso. Será que Ele está me propondo ir à luta, à guerra, ao próximo? Ou com a situação que está acontecendo, ou Ele está propondo um exercício introspectivo de observação de quem eu mesmo sou, do que existe dentro de mim. Então aquela proposta de brigar com o outro, Deus está querendo que tu brigue com Ele, ou que tu reflita em ti, por que aquilo te toca, por que aquilo te faz sofrer, né? Como nas tentações de Jesus, no deserto, né? Nas nossas diárias, Deus chama de obsessor, né? A versão aqui é o próprio Deus, a espiritualidade. Eles também falam o nosso mentor, que é o próprio Espírito, uma porção não encarnada, né? Está testando a si mesmo, né? Mas o objetivo que eu entendi é que aquela situação que tu sofre hoje, tu venha a não sofrer mais com ela. Tu vai se fortalecer, né? Essa é uma proposta. Então, a primeira proposta é se questionar por que Deus está te testando e fazer essa pesquisa introspectiva, né? Em si mesmo. A segunda proposta é que o mentor vai dar: aceite-se como você é e diga para você mesmo: eu sim me contrario, eu sim expando-me em fúria e raiva, porque eu ainda sou assim, e nesse momento eu não consigo ser de outra forma. Então é uma proposta de acolhimento a si mesmo. Eu sou assim, ainda me irrito. Não entrou na proposta de se trabalhar para deixar de se irritar. Mas ele não vai se culpar, né? Daí vai parar de julgar o outro, vai começar a se julgar a si, daí a informação é usada de má forma, né? Tu vai criar mais culpa e mais sofrimento. Só falta pegar uma faca e se esfaquear na barriga. Então é se acolher. Eu sou assim, se acolhe primeiro, né? Então, tu não consegue ainda lidar, se acolha, se conforme e quem sabe em outro momento tu vai enfrentar e vai tentar lidar. Né? E a pessoa diz, entendi, obrigado. Até mesmo porque, se for analisar essa questão do outro, né, na verdade o erro está, não digamos, o erro é de julgar ou apontar o problema no outro. Isso aí, na verdade, é ter imaturidade. Olha, essa semana eu estava falando de algo antigo com caos e eu estava propondo que o julgamento não era problema. É uma coisa natural. E aí, quando o Paulo era muito focado, no final ele disse: o problema só é que tu está julgando Deus, né? Que o outro é Deus, tudo é Deus que manifesta. Então, tu julgar o outro, dizer que está errado, não sei o quê, tu está julgando Deus, né? E daí não sei como é que fica essa situação, talvez Deus te tolera, né? Mas será que esse julgamento de Deus, de tudo que acontece, tu só não é tu que sofre, né? Então,
braço está quebrado, tinha que ter uma rodinha nova, e toda vez que eu olhar para aquilo lá eu vou sofrer. Estou julgando Deus que fez daquele jeito, não podia ser assim. Deus não vai sofrer, talvez ninguém mais além de mim que veja que está errado, né? E exige que lute, não sei o quê. Daqui a pouco vai ter que eu lá comprar uma rodinha e ajeitar para mim parar de sofrer. Então, o erro está nos olhos quem vê e quem sofre é quem vê o erro. Deus não está nem aí, né? Vamos dizer que ele tem que criar outras coisas e fazer muita coisa mais importante do que aquela besteirinha que me faz sofrer. Nesse sentido, a gente não está maduro o suficiente para perceber que, na verdade, o erro não está no outro. Então, eles dizem que o erro está nos olhos de quem vê, então é quem está vendo o erro. O jeitão do outro, para ele, talvez seja tudo bem e ele é feliz daquele jeito. Agora, eu não aceito o outro como ele é e eu sofro, então. O problema não está no outro. Se corrigir o outro a como eu desejo que seja, para mim parar de sofrer, daqui a pouco ele vai sofrer, né? Porque ele gostava de ser daquele jeito. E talvez outros que gostam dele daquele jeito vão sofrer. Então, a solução é pegar aquele que está vendo com erro e trabalhar ele para que pare de erro, e que mudar o universo inteiro para contentar aquele um e descontentar os outros. O mentor falou, não, moço, ele é apenas, o que acontece, ele é apenas um instrumento para refletir aquilo que você reconhece, o que existe em você. Eles falam aqui do efeito espelho, né? Então, o que a gente vê no outro a gente tem em nós, mas como o nosso orgulho, a gente oculta, dizer, não, eu não sou assim. Eu não sou bravo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas olhando o outro, eu vejo que ele é bravo, que não sei o quê. Aquilo é reflexo nosso. Se a gente não tivesse aquilo, a gente não ia adjetivar daquele jeito. A gente ia dizer que ele é qualquer outra coisa menos aquilo, né? Isso é difícil engolir, porque a gente não quer assumir que a gente tem também. É só o outro que tem problema, a gente não. Eu falei ali, aquela brincadeira que a pessoa sempre fala, o problema é eu até que ele não te deu uma grana que cubra. E é aquela história que eu falo no título, é problema até que aquele problema não te traga lucro, né? Daqui a pouco o diabo vira Deus se ele te pagar o que tu queres. Daí eu estou pedindo me contar a história dos cães, daí eu vou falar aqui mesmo. Então lá na empresa, por um tempo, eu tive que limpar o canil e achava ruim, né? E o mentor disse que se me pagasse R$1.000 a cada limpeza, eu ia adorar o cara que antes eu detestava, que era meu irmão, né? O problema, então, era problema ou não era... Não estávamos só pagando o que eu quero. Né? Ontem eu estava pensando sobre isso. Talvez para o cara se desligar mesmo de umas coisas aqui, o cara não podia ser subornado por qualquer dinheiro. Dizer assim, ó, eu não quero mais isso. Não tem dinheiro que pague, né? Enquanto eu tiver dinheiro pagando, a gente está ligado a alguma coisa daqui. Só está reclamando porque não está sendo favorecido, né? Tá, isso que eu falei até agora, os R$1.000, né? E aí se te pagares isso, aí tu usas para tudo na vida. O nosso egoísmo, a gente vai reclamar de tudo porque não está ganhando o suficiente que o nosso anseio desejaria. Eles falam no político porque ele não está te favorecendo. Se aquele político começar a te pagar a Bolsa Família, R$10.000, asfaltar tua rua, não sei o quê, ele já passa o melhor político que existiu, né? E daí outro exemplo que eu falei, que eu reclamava que eu fui deixar um copo de vidro no chão, que eu podia pisar em cima e cortar os pés. O mentor disse que ia sobrar para ti para levar no hospital, tu ia ter que pagar. Agora
Agora, se cada corte de pé vocês ganhassem uma indenização, antigamente tocava o dedo na guilhotina, né, para se aposentar ou ganhar acho que ganhava um valor grande, né? Então, cortar dedo não era tão ruim quando eu ganhava um monte, né? Agora, hoje que não se ganha nada, sei lá, é a pior coisa do mundo, perder um dedo, né? Tá, é a mesma história. Então tem o egoísmo aí, né, incutido. Então achar ruim, achar bom tem egoísmo, né? Então tirar o meu dinheiro e dar para os outros é ruim, tirar dos outros e dar para mim é bom, né? Mas o ato de tirar dinheiro de um e dar para outro, ele é neutro, né? Ele é só ruim se eu ganho ou perco, né? Se eu perco ou ganho. Daí o mentor falou aquela frase: o bom e o mal está. O medo de perder e o anseio de ganhar. O bom e o mal sempre está na balança entre o medo de perder e o anseio de ganhar. Então, se tem o risco de eu perder, né? Eu tenho um medo e ele é ruim. Então, é perder a saúde, perder a vida, perder dinheiro, perder familiares, perder bens. Né? É ruim. E o anseio de ganhar seria aquela coisa que vai me trazer lucros, reconhecimento, já passa a ser bom. Acabou. Então era mais ou menos isso aí. Então a conclusão é a história. Bem é tudo que Deus manifesta. Ele é neutro. Daí o ser humano, eles existem os espíritos mais próximos de Deus. As coisas começam a se manifestar e já sabem que é aquilo que Deus quer e só seguem o fluxo. Né? Já nós aqui, a gente criou o bom e o ruim, o bem e o mal, e acha que Deus só cria o bom, né? E daí tem que criar um ser, um diabo, seres trevosos, para pegar a fatia do ruim, né? Mas é o nosso egoísmo que diz que é bom ou ruim, né? Por causa de se perder e ganhar. Então, o bem se transformou em duas coisas: bom e mal. Mas é que o espírito ele tem uma visão diferente da nossa. Talvez ele seja imortal, ele não tenha nada nele, mas ele desfruta de tudo, né? E, tipo assim, ele não tem nada dele, mas tudo está disponível. Já nós aqui, o que eu tenho é os meus bens materiais, meu corpo, minha família, meu dinheiro, e o resto tudo não é meu, né? E eu nem tenho acesso ao resto tudo normalmente, porque os outros acham que são deles, né? Tem alguns lugares comuns aí, né? Tipo praças, bosques, rios. Então, o que eu digo que é meu, se tentar mexer nele, já sofro, né? Agora, se quiserem me dar mais, sendo que aquilo não venha me perturbar, eu fico feliz, né? Mas não tem muito como fugir disso e viver aqui como espírito. Eles dizem que a ideia, o espírito humanizado, encarnado, viver os parâmetros do espírito. Quem conseguir um pouco disso já está valendo, né? Talvez sofra menos. Mas não, a gente não foge, né? Eles falam quando na matéria, da matéria necessita, então raros que vão pegar e doar tudo que tem e vão mendigar. Tem até uns que fazem, mas não que necessariamente isso seja o caminho ideal da evolução espiritual. O que o mentor sempre prega se tem, tem, se não tem, não tem. Então, não se culpe, não sofra por ter, e também não se culpe e não sofra por não ter, né? Foi combinado aquela existência assim. O problema é o sofrimento, né? Que é o antônimo da felicidade. Só que muitas vezes eles falaram que o antônimo do amor era o medo, né? Então, se a gente não tivesse tanto o medo, né? Teria mais amor. E se também não tivesse tanto anseio, que o nada querer
o querer é um anseio, né? É querer o que não tem ou não querer perder o que tem. Então, se diminuísse o medo e diminuísse o anseio, talvez nós conseguiríamos ser mais felizes, né? Um pouco do medo é a falta de fé, né? E esse anseio é ficar desejando o que não tem, sei lá o que. Talvez trabalhar um pouco nessa frase para diminuir os dois quesitos ajude um pouco. Uma vez eu tinha muito de anseio. Daí eu precisava trabalhar um monte para ter aqueles anseios todos. E não quis mais, boa parte deles já ficou um pouco mais tranquila a coisa. E esse medo eu já tive alguns sonhos. Eu tinha medo, eles que ele simboliza a falta de fé, né? Medo de altura, medo de um monte de coisa. Tipo, falta de fé que não tem ninguém por ti, né? Que vai acontecer uma coisa que não está combinado, aquela coisa toda. Bom, cada um tem os seus medos, né? Eu tinha muito medo de agulha, hoje eu tenho um pouco menos, já sou mais feliz quando eu vou tomar injeção. Então, medo e anseio seria uma boa dica. Tentar trabalhar os medos e diminuir os anseios. Eu acho que eu ficaria por aqui hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos trabalhar.